Bom, estamos aqui em mais um Anspcast, hoje tratando novamente da Lei 15.040, dentro do selo Ansp Debates. Esse ambiente é um ambiente acadêmico, como sempre disse para vocês, é um ambiente que nós emitimos as nossas opiniões pessoais, não vinculadas a CNPJ aos quais nós pertencemos. É um ambiente protegido, as nossas opiniões são nossas opiniões, a gente pode debater à vontade sem nenhum tipo de amarras ou restrições. Isso não necessariamente corrobora a opinião da ANSP ou das empresas nas quais nós trabalhamos ou representamos. O que é importante nesse cast de hoje é que a gente vai debater um pouco mais profundamente a Lei 15.040 a respeito de alguns aspectos que, na nossa visão, podem transformar o mercado ou exigem que o mercado se transforme. Um dos aspectos vai ser a Resolução 407 de 2021, um outro aspecto vai ser a divisão de grandes riscos e seguros massificados e a grande preocupação que todas as indústrias têm a respeito de mudanças que a lei pode promover na estruturação do contrato de seguros, principalmente envolvendo colocação de resseguro e os prazos normais da colocação de resseguro. Sejam todos bem-vindos. Bom, como eu gostaria de conduzir com a gente o nosso episódio de hoje? Eu queria construir uma diferenciação de grandes riscos para seguro massificado. A lei não trata disso, não trata dessa diferenciação. Então eu queria abordar um pouco o que significa um seguro massificado, o que significa um seguro de grandes riscos. Por quê? Porque a maior parte do público leigo, eles não sabem o que significa. Seguro é seguro. Um seguro massificado tem uma característica e eu queria transmitir essa característica para o público. Não para o público que trabalha com seguro, mas para o público geral que assiste a gente. Seguro de grandes riscos tem uma outra característica, ele se presta a um outro tipo de atividade, ele se dedica a outro tipo de segurado. Qual tipo de segurado? Por quê? Porque são diferentes. E por que a lei não trata dos dois juntos? A lei focalizou o contrato de seguros como se fosse uma coisa única, e o contrato de seguros não é uma coisa única. Você tem essa divisão grandes riscos e massificados que são diametralmente opostas. Tá? E essa divisão, essa separação entre grandes riscos e massificados talvez tenha uma abordagem interessante para o público consumidor que assiste a gente de maneira geral. Há muitas empresas que estão preocupadas com isso. Então, têm expressado preocupação. Elas sabem que houve uma mudança na forma como o contrato de seguro é abordado e estão tensas porque toda a estrutura que eles têm de programas mundiais está construída em cima da 407. Então, a tensão se a minha relação com a seguradora hoje foi construída em cima de uma resolução do CNSP de 2021, baseada na liberdade econômica, que me permite negociar de igual para igual com a seguradora e posso trazer para cá, para o Brasil, o meu programa mundial, que foi negociado ao longo dos últimos 20, 30, 50 anos, com essa lei, há alguns artigos da lei que entram em conflito com a 407. A 407, por exemplo, não precisa ter o produto protocolado na SUSEP. Passa a ter. Ao que parece, numa discussão que Walter e eu estamos tendo, a gente tem esse item como basicamente o único item que cria conflito. Se eu classificar e colocar um produto registrado na SUSEP, mesmo que eu comercialize para um segurado só, não há nenhum problema. E vai ter que fazer ainda referência para esse segurado para que esse produto não seja interpretado que se você colocou uma apólice similar com outra. Mais favorável. Exatamente. Sim. Fora do Então, contrato. a questão é como você faz isso, né? De que forma que você faz isso. As empresas estão tensas com isso porque elas não sabem que processos internos da seguradora vão ser ativados para que ela continue com o programa mundial dela implantado no Brasil. Antes, nós tínhamos programas mundiais implantados através, você vai lembrar bem disso, Walter, através do seguro singular, né? Nossa Seguro senhora. singular, esse é do século passado, né? O seguro singular, ele existia, ele foi iniciado... Resolução 194? Sei lá, acho século que passado, 1990 94. alguma coisa. O seguro singular, ele permitia que os segurados implantassem seus programas de seguro, tal qual eram nas suas casas matrizes, através de uma seguradora multinacional. Não havia nenhum problema. Porque você declarava que aquele tipo de contrato de seguro, aquelas cláusulas, era de um segurado específico. E você entregava para a SUSEP isso, olha, deste segurado, com este CNPJ, ou com este conjunto de CNPJs, vale este clausulado e é só para ele que eu vou fazer. As próprias seguradoras, ao longo do tempo, elas acabaram derivando para chamar de singular qualquer produto com alguma cláusula diferenciada e abriram isso para todo tipo de segurado, não somente para os segurados com programas mundiais. A 407 ela veio como uma salvação para as empresas que têm programas mundiais e que precisam desses programas mundiais implantados. A diferença de um produto, ou de um produto singular, ou de um produto na 407 registrado na SUSEP para uma única empresa, é que a nota técnica ela não tem dados estatísticos.
Porque quando você trata de incêndio em uma indústria, você pode tratar de incêndio em todas as indústrias sem nenhuma dificuldade. Agora, quando você trata de incêndio na indústria X, que tem determinadas cláusulas, que dá cobertura para A, B ou C, ou que exige determinado mecanismo de segurança que normalmente não é aplicado nas outras indústrias, você já elimina a saúde ou a percepção adequada da base estatística para que você defina a taxa daquela empresa, porque vem lá de fora, do programa mundial que aquela empresa tem, de todas as indústrias que ela tem seguradas por aquele programa em cada um dos países e da experiência que ela traz. A taxa é dela, não é a taxa do ramo ou da atividade ou daquela cobertura. Eu não sei como vocês interpretam isso. Quais são os passos? Eu queria que a gente tivesse uma discussão mais prática. Alguma coisa que trouxesse para a gente, ou para o público de maneira geral, a percepção. O que a seguradora pode fazer na hipótese da 407 continuar? E o que a seguradora precisa fazer na hipótese da 407 ser revogada? São as duas hipóteses que nós temos na frente. São dois cenários possíveis. Eu queria construir esses dois cenários baseado na 407. Um item do nosso trabalho de hoje é debater a diferenciação que existe entre grandes riscos e massificados. Um outro aspecto é a gente abordar e aprofundar um pouco mais os dois cenários possíveis com a 407. Eu posso? Pode, fica à vontade. Polemizar? Pode polemizar. Porque assim, para mim, a 407, a lei não impede a 407. Aí, Walter. Tá certíssima. Para mim não impede, porque assim, você vai continuar, o que vai ter que acontecer é antecipar essa negociação. E protocolar o produto no nosso Exato. Você vai ter que trazer. Não tem diferença. aquela coisa, meu Deus, não vou conseguir ter meu produto. Vai. Só que o segurado, junto com o corretor, se tiver a participação de resseguro, vai ter que antecipar para que a gente consiga, para que a seguradora consiga desenhar um produto adequadamente. O ponto é, que segurado faz isso? Essa antecipação, né? É. E tem um outro... E a dinâmica do mercado, o tempo para isso? Será que a gente vai ter esse time todo para poder fazer isso? Agora, então, no meu ponto de vista, apólices que vão ser renovadas a partir de 10 de dezembro... Já tem que ser negociadas agora. Já tinha que começar já. Pois porque... Mas o mercado ele é muito dinâmico. Nem sempre a gente tem esse tempo todo para começar a estruturar e fazer toda essa burocracia. Mas a burocracia qual vai ser? Porque vai ser só o registro. Uhum. Então não vai depender de aprovação. Análise. Não é uma burocracia. É negociação. Uhum. Então você não vai sair do zero. Eu vou criar um produto do zero. Não, provavelmente a gente vai começar a trabalhar num documento, num produto já desenvolvido, já em algum lugar, e adequação para as leis brasileiras. Ponto. Eu sei que você está ansioso para falar, Walter. Vai lá, Walter. O Walter tem um autocontrole fantástico que eu sonho ter um dia. E aí as mulheres, quando começam a falar... O Walter tem um autocontrole. Olha o olhinho dele. Uma palhinha só. Por que eu trago essa possibilidade, esses dois cenários possíveis de a 407 continua existindo a partir de dezembro, a 407 é revogada? Porque a gente tem uma ADIM em andamento, né? Iniciada pelo próprio PT. E essa ADIM, ela é contra a 407, ela derruba a 407. Ou seja, uma coisa ou outra vai ter que acontecer. Mas não tem nada... Assim, a 407 traz a diferença, traz pelo menos uma indicação do que vai ser considerado grandes riscos. Mas ela não veda, e não tem nada na lei que vede a negociação do clausulado. Nada. Não tem. O Walter tá Vai, Walter. Não, vocês colocaram bem, eu só posso dar uma consolidada nisso aí, né? Realmente, a minha leitura é essa. O pessoal fica muito com essa preocupação, a SUSEP vai revogar a 407. A lei não autoriza isso. A lei não determina esse tipo de coisa. Eu concordo com você. Ela diz apenas, a única diferença seria de que todos os produtos têm que ser dado previamente ao conhecimento do segurado e tem que ter um número de registro na pólice. Assim mesmo, a própria lei diz que não precisa ter o número de registro. Se não tiver o número de registro, e num caso de sinistro, se houver algum produto semelhante da categoria registrado na SUSEP e lá, quando tiver uma cláusula
mais favorável naquele caso de sinistro que está sendo analisado, vai valer aquela e não a constante da pólice, quer dizer, uma relativização total do contrato. O que é meio absurdo, né? Porque Você acha que traz insegurança? eu acho que traz, porque você tem uma apólice, meu risco coberto é esse, meu risco excluído é esse. Ah, mas não vale porque pode ter algo em outro local, lá no site da SUSEP, está lá, e diz que, olha, o que está aqui na sua apólice não vale, vale o que está a cláusula lá. Isso não é legal. Não faz nem sentido, não né? Faz sentido. Isso demanda do segurado digamos, um procedimento administrativo de exigência. Seguradora, protocola meu produto no SUSEP. Quero o número do meu produto aqui dentro. Senão... Para garantir que Exato. vai ser interpretado do jeito que a gente Para ter a tá. segurança jurídica de que aquilo que a gente acordou vai prevalecer. Essa questão do prazo, do tempo, é questão cultural. Sim. Os Mas a segurados... cultura do Brasil é qual? Sim, mas a cultura não é permanente, ela tem que ser dinâmica. Os segurados também, a hora que, se os corretores, as seguradoras começarem a falar, olha, não vai dar para atendê-los se vocês não começarem antes, vocês têm que pensar em seguro. Ainda grande parte dos seguros, principalmente de infraestrutura e tudo mais, a gente sabe, os empresários veem como despesa e não como garantia. Exato. Não é? Eu acho que é isso que Então, tem. É o essa primeiro é uma passo questão. de mudança. Então, o mercado tem que ter essa lição de casa de começar a mudar a cultura dos segurados. Né? Quando eu vejo lá aquela barbaridade, aquela bizarrice que a lei trouxe da aceitação tácita do resseguro, é um absurdo aquilo justamente para essa cultura. Quer dizer, se o próprio segurado que está lá na frente está pouco preocupado com o seu seguro, tanto é que é o último item que ele começa a analisar, e muitas vezes por força de contrato e não por consciência própria, por que o ressegurador tem que assumir essa negligência do principal interessado, que é o futuro segurado? Né? Mas aí, Walter, nesse ponto da aceitação tácita, eu acho que a lei dá uma abertura para o mercado definir como proceder com isso, porque na ausência, SUSEP eu não sei se vai se manifestar antes da entrada em vigor da lei ou ainda depois, sobre o que vai ser considerado documento trocado, a proposta trocada para fins de início de contagem dos 20 dias. Se o mercado definir e começar até pela transparência, pela boa-fé, que é uma coisa que a lei está trazendo muito forte, e é uma questão de que, se tanto uma seguradora colocando um resseguro, quanto um corretor colocando resseguro, tentar acionar um ressegurador que não opera na linha de negócio, aí está violando até a questão da própria licença, ou se não, pode quebrar essa relação. A relação do resseguro não é uma relação começo, meio e fim, é uma relação geralmente duradoura, porque você está lá viabilizando aquela produção da seguradora, viabilizando aquela apólice, a manutenção daquela apólice. Sim. Então, acho que o próprio mercado já vai definir que como é que chama? A ordem firme vai ser considerada para fins dessa contagem de prazo. A gente estava até tocando nesse assunto naquele evento que nós fizemos agora na terça-feira, né? Exato, porque é o que faz mais sentido. E na ausência de regulamentação específica, a gente consegue se organizar, porque daí o próprio mercado cria uma boa prática. Porque daí também a gente traz um pouco de razoabilidade para isso. Porque a gente tinha lá o prazo de 5 dias para facultativo, 10 dias para automático. Poxa, 20 dias é um prazo bem maior, né? Se a gente está falando, se a gente conseguir colocar isso como uma prática de mercado, de considerar a ordem firme, espetacular. A gente já conseguiu mudar um pouco e trazer um pouco mais de segurança para todas as partes que estão operando. E você reduz o risco de que o segurado levante a mão e diga que a condição XPTO que estava durante o processo de negociação seja válida, quando na realidade não foi uma ordem firme ainda, e você pode alterar na medida em que você negocia, ajustando uma ordem firme determinada, cobrindo os riscos necessários. E agora, eu acho que assim, uma coisa que vai ter uma mudança muito grande no resseguro, que eu acho que o mercado nenhum está preparado, é o prazo de fechamento de alinhamento final do clausulado de resseguro. Porque hoje a gente tem as condições comerciais aprovadas, que é o que vai na ordem firme,
o clausulado de resseguro, isso daí. O contrato efetivamente firmado. Exatamente. Porque você vai ter lá o ressegurador assinando, para a SUSEP aquilo já é o suficiente para comprovar a formalização, mas você fica com o prazo 180 dias, né, para poder negociar, formalizar, né, o contrato final. Eu acho que é aí que a gente vai ter uma mudança justamente para evitar que se houvesse nisso nesse período. Sei lá, hoje a gente tem, meu ponto de vista, assim como acadêmica, cláusula de follow the fortunes, follow the settlements, eco, XPL, cash call. Como é que você vai operacionalizar tudo isso se você não tiver previamente acordado? O contrato previamente. Então, acho que vai abreviar E tiver essa necessidade da formalização do contrato. Exato. E vai ser uma boa prática para o Sim. mercado também. Também. Porque quantas vezes, eu já trabalhei em ressegurador, a gente lá, finalizando o prazo, tem que formalizar, tem que assinar, uma correria violenta para poder... Por quê? Porque a gente já usou o prazo inteiro e no final... Gente, cadê a segurança jurídica disso? Sabe? É bom. É uma mudança, talvez, que seja boa até para educar o mercado. Não é só segurado, não é só corretor, não é só seguradora, é o mercado como um todo. Todos têm que educar por bem ou por mal, né? repensar a sua prática, a sua Exato. cultura e tal. Mas eu queria voltar um pouquinho naquele caso da resolução da ADI, né, que você fala, que está lá em berço esplêndido no STF, com o ministro Gilmar Mendes. Eu acho que não vai sair de lá, vai continuar em berço esplêndido. Vai ficar engavetada lá. Eu acho que agora está muito cômodo justamente para continuar quieta. A gente tem vários textos já bons, até da GV lá do Rio, produzido, totalmente favorável à resolução, e ela os que são contrários a ela é puramente ideológico e bobagem, né? Porque essa diferenciação de grandes riscos e massa, isso é algo que chegou e não vai ser uma ideologia de um país que vai conseguir mudar isso, né? Ela começou principalmente na diretiva de 1988 a 357 da União Europeia, onde fez bem a separação, e foi justamente dessa diretiva que a SUSEP se baseou para estabelecer aqueles critérios, né, já determinando alguns ramos como grandes riscos ou valores em termos de limite de cobertura e tal, copiou basicamente o que já se praticava na Europa. E em função desse direito comum, Portugal, por exemplo, né, dentro do decreto-lei lá 72/2008, né, que é a lei de seguro deles, já faz essa separação. E é interessante, né, para quem nunca leu, buscar uma legislação estrangeira para ver. Fala-se quase todo o regulamento, exceto para grandes riscos, sempre liberando as partes, porque são paritárias, não são hipossuficientes, normalmente são assistidos pelas maiores corretoras, que subentende se sejam profissionais e conhecedoras, pode ser que não sejam, mas deveriam ser, né? E pode ser assistidos também por grandes escritórios de advocacia especializados em seguros. Então, não precisa o Estado pegar na mão da grande indústria e falar: vem cá que eu vou lhe proteger. Isso é uma visão ideológica estúpida, né? Totalmente fora de realidade. Essa colocação que você faz traz para a gente meio que a obrigação com todos os telespectadores, quem assiste a gente, de criar essa parede divisória entre o que é grandes riscos e o que é seguro massificado. E por quê, né? Por que o Estado, por que o controlador, por que o regulador de seguros é imbuído desse trabalho de construção de um regramento específico e controle sobre os produtos que são consumidos pelo público, de maneira geral. Estou fazendo um pequeno preâmbulo. Massificados são todos aqueles produtos que são consumidos pelo consumidor final, que são padronizados, são estruturados de forma muito similar. E grandes riscos são todos aqueles produtos que permitem que uma indústria determinada
defina que tipo de cobertura ela quer junto com a seguradora, ou seja, ela se sente confortável em discutir os termos e a lei de seguro com tranquilidade. O consumidor não, ele sempre vai estar vinculado a um contrato por aderência. Ele vai aderir a um contrato pré-definido. A pessoa não tem nem conhecimento para discutir, nem né? conhecimento, muitas vezes. Então, faz sentido que o regulador crie uma estrutura que proteja o consumidor em seguros massificados, quaisquer que sejam eles, automóvel, residência. Tá? Agora, seguros que sejam mais voltados à indústria são seguros que deveriam, tá? Que tem uma estruturação que permite que sejam flexíveis, ou seja, que a seguradora possa negociar com o segurado de forma adequada. Vocês veem alguma outra diferença que possa ser compartilhada com o público de maneira geral sobre como se deve administrar um produto de grandes riscos ou massificado e que diferença que existe entre eles? Eu acho que a gente pode até, para trazer uma clareza para o telespectador, a grande maioria das empresas que operam com grandes riscos tem inclusive áreas de seguros internas, ou, sei lá, área de gestão de risco que ajuda a administração da empresa a definir o que eles têm de apetite para internalizar os riscos da operação e o que eles precisam contratar um seguro para justamente proteger patrimônio e os administradores e tudo mais. Lógico, a gente não pode generalizar, porque se você pode ter uma empresa muito pequenininha de tamanho, mas com uma operação gigantesca, talvez não tenha estrutura, mas eu acho que dá pra gente ter pelo menos assim, uma maior certeza que se você tiver uma empresa estruturada, que tenha um conhecimento dos seus próprios riscos, que possa definir o que quer contratar e o que não quer contratar. Porque aí, nesse caso, quando você faz essa seleção, você está fazendo aí um investimento na manutenção do seu patrimônio. Você não está tendo um custo como geralmente o seguro é interpretado, né? Estou pagando para não ter... Eu estou pagando. Qual que é o retorno disso? Eu só vou ter o retorno se eu tiver sinistro. Mas essa segurança de que você vai ter, caso haja sinistro, você vai conseguir se voltar, né, o status quo antes da ocorrência do sinistro, isso é uma garantia enorme para o empresário, porque vai permitir que ele continue a operação, sei lá, dependendo do risco, um risco de D&O, que ele consiga fazer a gestão da empresa, e às vezes você toma risco, e tá tudo bem, tá dentro da tua atividade, não é uma coisa absurda, e se você tomou um risco, tomou uma decisão que acabou implicando numa responsabilização que poderia acontecer, faz parte da tua atividade. O risco faz parte. Ninguém aqui consegue eliminar o risco total e completamente de qualquer coisa. Então, eu acho que é isso que a gente pode começar também a usar como um critério. Fato é, eu, Guadalupe, consigo negociar com a minha seguradora, minha pólice de automóvel. Eu tenho um conhecimento em seguro, eu sou advogada, trabalho no mercado já faz um tempo, eu conseguiria. Mas e sei lá, a Dona Maria que está com seu automóvel antigo, não sabe, não entende. Aí eu concordo que precisa ter uma proteção. Porque daí vem a seguradora, determina que, sei lá, condições que a segurada não vai entender nem como se aplica. E eu acho que isso é uma das coisas que a lei traz muito bem. A redação da apólice, a redação do contrato, de uma forma clara. A gente já tinha essa questão de ter o glossário e tudo mais, mas tirar um pouco do segurez, sabe? Porque daí você consegue permitir que uma pessoa que não tem esse conhecimento leia e entenda. Não fique só na dependência de uma pessoa explicar. E aí que a gente começa com a educação do seguro para a população como um todo, que é um dos objetivos do governo, né? Então, não sei, acho que divaguei. Não, você foi eu queria polemizar um pouco. Pode polemizar. Adoro. Infelizmente, na prática, na experiência que eu vejo no meu dia a dia, com grandes empresas, as empresas, às vezes, sim, com certeza, elas têm que entender o risco do negócio delas, mas às vezes existe até um desconhecimento se existe um produto para aquele risco.
E eu não estou falando de pequena empresa, estou falando de grande empresa. E eu não estou falando de empresa que não tem que às vezes até tem realmente uma área de seguros, mas eu acho que como esse não é o foco principal da atividade dela, ela está muito mais concentrada realmente na atividade fim que ela se propõe, aquela área de seguros ou aquela tensão no negócio, num contrato em que ela tem que fazer uma grande construção, aquela cláusula específica de seguros, aquilo não é dada a importância que deveria. Então, às vezes, um risco não é coberto, podendo ser coberto. Eu já me deparei com empresas de tecnologia que não tem seguro cyber, eu já me deparei com empresa que mexe com óleo e transporte marítimo e etc., que não pensa em, eventualmente, num risco ambiental. E é realmente chocante. Mas isso realmente acontece. Mas aí não é uma questão de gestão de risco da empresa? Com toda certeza. Eu acho que não só isso. Aí entra também o intermediário, o corretor de seguros, como orientador. Que hoje ainda no Brasil, infelizmente, tem uma visão do século passado de mercado padronizado, de produtos todos estratificados, todos iguais para todas as seguradoras. Ele nunca se preocupou, ele conhece os produtos, é igual para as 30 seguradoras que trabalham com property, por exemplo. Só que isso mudou, tem que mudar e a tendência é mudar cada vez mais. Então, cada vez mais o corretor de seguros ele tem que deixar de ser aquele portador de proposta de seguro, mero portador, para ser um analista de risco dentro do que você está falando. Né? Porque o proponente ainda não segurado, ele não conhece seguro e não é obrigado a conhecer. Ele sabe fabricar as coberturas pneu, adicionais, arruela, correia, tinta. Ele não está preocupado com o seguro. E eu acho que ele nem precisa ter um setor de seguro também. Isso é muito caro hoje em dia. Agora, o corretor tem a obrigação de chegar, entrar lá e ver todos os riscos que ele tem, enquadrar nos melhores produtos que tiver daqueles riscos e exigir mudanças se não tiver. Mas isso que nós não chegamos a esse ponto. Eu sabia que você ia trazer a provocação do corretor. O corretor está muito acomodado. Eu sabia que você ia trazer o corretor precisa voltar para a escola. Concordo com você. Ele está sendo instruído, inclusive, treinado para produto padronizado da SUSEP. Ainda todas os apólices basicamente são produtos padronizados. Eu vou voltar um pouco no tempo. Talvez você se lembre desse tempo na época em que você trabalhava no IRB. Era muito comum no passado que o corretor de seguros, profissional, conhecedor de riscos, executasse determinadas tarefas que hoje são tarefas da seguradora. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com corretagem de seguros, há muito tempo atrás, a gente vistoriava indústria. A gente ia na indústria, vistoriar a indústria, preparar relatórios de inspeção, identificar os riscos, avaliar as probabilidades de ocorrência daqueles riscos, a severidade caso o risco ocorresse, as áreas que estavam afim, o tempo que a empresa ficaria paralisada ou não. Pensando em todos os produtos disponíveis de seguros, a gente conseguia construir um determinado produto e nós íamos ao IRB. Nós, corretores, íamos ao IRB, com o cliente do nosso lado, propor ao IRB uma cobertura ajustada para aquele tipo de propriedade. E o IRB era muito favorável a essas construções. Naquela época, o IRB era muito favorável. E eu vejo os resseguradores hoje com essa mesma abertura. Eles têm a capacidade de entender o risco daquela empresa específica. E entender que mesmo que a empresa não seja uma empresa gigantesca, mesmo que seja uma empresa média, ela tem capacidade técnica para a gestão adequada de seus riscos e conhece bem os riscos que tem. Não conhece seguro, mas conhece bem os riscos. Né? Eu concordo com você que hoje falte ao corretor de seguros essa capacitação, essa preparação técnica, essa percepção. Não são todos os corretores que são assim. Há diversos corretores que atuam de forma profissional, atuando muito mais como um consultor de riscos e seguros do que como um corretor de seguros, portador de proposta, como você indica. Mas eu acredito que falte formação. Falta muita formação. Quando eu fiz o curso de corretor no passado, a gente fez aquele curso técnico de corretor de seguros, que era um curso de 2 anos. A gente passou 2 anos sentados dentro da escola, a antiga Funenseg, estudando
para ser cada ramo as suas características daquele produto, que tinha um produto, tarifa oficial. Nossa Senhora! Era condições, assim. tarifa de ser conhecido no Brasil, tarifa de... Então, tem muito dessa cultura ainda que precisa ser aniquilada. Quebrada. Então, o corretor é fundamental. O corretor criativo na Europa faz toda a também, diferença. sempre voltando para a legislação europeia, que para mim é modelo, é obrigado, tem diretiva dizendo que o corretor é obrigado a adequar o produto para o seu cliente. Sim. Então, quando que nós vamos chegar a isso aqui? Mas aí, para mim, aí está a oportunidade. Porque, assim, a gente estava até discutindo no evento de terça-feira. Muito se fala dos desafios que essa lei está trazendo. Mas e a quantidade de oportunidade que ela também está trazendo também, né? E para a questão do intermediário, já faz tempo que o papel do corretor é a intermediação. Tanto que dentro pegando, mas aí os grandes corretores, os grandes grupos e tudo. Você vê a lista de serviços que eles podem prestar, é só entrar no site de qualquer corretora. Daí, a gente vai ter uma separação, vai ter uma segregação daqueles corretores que estão preparados para poder prestar esse serviço adicional, que eu acho que faz toda a diferença para você atender o teu cliente, atender as necessidades e colocar o risco de acordo com o que o cliente precisa, do que os corretores que trabalham e estão confortáveis trabalhando. Eu não restringiria isso aos grandes corretores. Há corretores médios e pequenos que se associaram com empresas de gestão de risco. Também, e juntos eles atuam na defesa dos interesses do segurado. Eles trabalham de forma muito profissional, especificamente naquela atividade, especificamente com aquele perfil de empresa, especificamente com aquele perfil de seguro. Agora, a gente está cobrando do corretor, né? Essa mudança de paradigma, de atuação profissional que é dele. Agora, a seguradora tem que estar preparada. Se ela continuar, ele bater a porta, não ter nem com quem falar, isso é muito comum hoje. Hoje existe diretor técnico ainda de seguradora? Ainda existe. É difícil encontrar. Todas? Não, em todas você tem. O corretor tem acesso a essa criatura? O corretor tem acesso aos subscritores? É muito comum hoje. O meu produto é padronizado. Ou então, até ontem, se falava, o meu produto protocolado na SUSEP não permite que eu altere. Sinto muito, seguradora. Isso não existe mais. Isso nunca existiu. Sempre foi permitido alterar o produto. Você altera o produto a hora que você quiser. Desde 2021, que tem liberdade. Para grandes riscos, então, a liberdade é total. E também sou contra isso. Eu vejo que a gente fala sempre do grande risco como se ele fosse assim, a joia da coroa e tudo para ele. E para a massa, sinto muito o produto de massa. E o produto de massa pode ser uma porcaria. Então, eu vejo muito o cliente, o médio, indústria, comércio e tal, às vezes sendo muito mal atendido porque os produtos são ruins e esse sim, ele não tem acesso nenhum à alteração. Porque o próprio corretor já não tem essa visão de analisar o risco dele para propor alterações. A seguradora está fechada e fala, não, só trabalho com isso, com esse produto que está padronizado na SUSEP. Como é que fica? Nós temos que mudar tudo isso, né? Assim como, desde o IRB Monopólio, trabalhei lá muitos anos, né? 24 anos, eu já tinha essa visão de contrário, porque eu via que as multinacionais seguradoras chegavam lá, mesmo o IRB nos momentos mais fechados de tipo, tem que ser a tarifa oficial e clausulado oficial do ramo que foi analisado aqui. Eu sempre observei que as multinacionais, elas sempre tiveram um clausulado diferente. Elas sempre conseguiram motivar os próprios colegas, chefes de departamentos, divisões do IRB, mudando e tendo uma cobertura mais próxima das apólices masters internacionais. Eu sempre achei isso um horror.
Um horror, porque é sempre tratando o empresário estrangeiro como consumidor classe A e o empresário brasileiro consumidor classe o quê? C, D, F, Z. Por que ele nunca pôde ter acesso àquele mesmo clausulado tão abrangente, único, cobrindo muito mais coisas do que... Então, está aí, né? Está aberto aí para isso. Eu acho que desde 2021, quando a SUSEP, num rasgo assim, de inteligência da Solange Vieira, né, e da equipe dela, eu sempre vou elogiar, porque realmente foi um momento histórico no nosso mercado, né? Essa abertura, essa flexibilização, isso não tem retrocesso para isso. Não vai ser a lei de seguro que vai conseguir. Isso aí é muito maior do que a lei de seguros, essa abertura. Sempre achei isso. Então, é uma bandeira aí que não tem como... Não tem como deshastear. Não tem. Não tem como arriar essa Sinto bandeira. muito quem pretende ainda achar que a lei, então, vai revogar toda aquela circular. Que revogue. Mas é como foi colocado aqui. A lei sozinha ela não permite, ou ela não advoga no sentido de que as partes estão proibidas de estabelecer novas só condições. faltava. Então, Não, graças a Deus. nós não estaríamos num regime num Estado democrático de direito. Né? Então, Esse passo para trás a gente não vamos dar. Então, é daqui para frente só para melhor, eu imagino. Espero. Né? Não, e até já trazendo o gancho Vamos lá, que você colocou, eu acho que um ponto que me aflige um pouco é o artigo 60 da lei. Né, que pelo contrato de resseguro, a resseguradora, mediante pagamento do prêmio equivalente, garante interesse da seguradora contra os riscos próprios de sua atividade, decorrentes da celebração e da execução de contratos de seguro. Esse artigo por que ele me aflige? Porque ele está definindo qual vai ser a cobertura do resseguro, como o resseguro vai operar. Ou seja, a gente está falando de um contrato que você não tem hipossuficiência nenhuma. Que você tem... É a seguradora e o ressegurador. Exato. E quem já participou da colocação de um resseguro sabe o quão difícil é esse embate de negociação de cláusula, de cobertura. Então, o que vai ser considerado riscos próprios de sua atividade? Sabe? Porque assim, a gente tem algumas cláusulas hoje no resseguro, que você consegue limitar um pouquinho a responsabilidade do resseguro acerca da atuação da seguradora, porque a seguradora também tem que agir, que atuar, como se resseguro não tivesse. Sim. É igual a questão do seguro. A partir do momento que você tem seguro, não é que você pode sair fazendo o que você quiser. A mesma coisa com a seguradora. E a gente consegue ter umas cláusulas no resseguro que você limita isso. Como que a gente vai aplicar essas cláusulas com essa parte específica? O ponto do resseguro é garantir o interesse da seguradora contra os riscos próprios de sua atividade. E o resseguro não cobre 100% da atividade seguradora. Cobre determinadas carteiras, né? O não pagamento de prêmio pelo segurado, por exemplo, é um risco comercial puro da seguradora intransferível. Exato. Principalmente se for um resseguro não proporcional, que nem está ligado diretamente ao prêmio do seguro, né? Então, Bom, eu cansei de escrever já sobre isso daí. Mas foi proposital. As obras coletivas que sairão aí, vai sair muita coisa nesse sentido. Essa definição é de quem não conhece a área ou conhece a ponto de tentar subvertê-la. Só que o Brasil não é a joia da coroa no mundo internacional do resseguro, né? A América Latina inteira representa, acho que, menos de 2% da produção dos grandes resseguradores. América Latina. Então, o Brasil, obviamente, muito menos que isso. Então, eu fico muito tranquilo com isso. Eu não deixo de dormir com essas bobagens. Isso aí é ideologia, bizarrice,
tupiniquim que, na verdade, nos distancia do mercado, desnecessariamente. Nós estamos num momento que a gente precisaria cada vez mais nos aproximar, né? Principalmente havendo uma retomada aí da economia, quando as grandes obras de infraestrutura Forem retomadas efetivamente. forem retomadas, a gente precisa de seguro. Seguradora, tradicionalmente, seguradora brasileira não retém risco. Retém muito baixo. Seguradoras enchem a boca para dizer que é especialista nisso, naquilo. A hora que você vê lá que o segurado não fica sabendo disso. Está nos bastidores. A hora que vai buscar mesmo, tal, se ela assumir 10 milhões de reais, 50 milhões, daí já estou exagerando, né? É muito. A conta vai tudo por conta do ressegurador. Então, querer afastar o ressegurador, como os ideólogos da lei pretenderam, é uma coisa assim tão estapafúrdia que não vai acontecer, porque cada um de nós aqui, e os ideólogos da lei também, quando vão ao restaurante, confere a conta antes de pagar. Ninguém paga conta. Só, acho que o multimilionário, e talvez nem talvez ele mais do que nós. Porque mais do que nós, como tio Patinhas, ele vai conferir mais. Não é? Mas quem paga a grande conta, todo mundo confere. O ressegurador vai conferir, sim. E se não deixar ele conferir, bye bye Brasil. Não precisa do Brasil. Os grandes não precisam. Então, a gente tem que ser realista também. A gente tem uma coisa assim, meio de... Não somos joias da coroa. Nós somos um mercado grande, em expansão, a última fronteira do resseguro fechado, que se abriu e tal. Mas não somos essa cereja no chantilly, né? Então... Mas, menos, né? Menos. Você acha, então, assim, você acha que com esse artigo, você acha que corre o risco das resseguradoras internacionais quererem fugir do mercado brasileiro? Vão fugir. Embora tivesse fugido da Argentina. Na época com os Kirchner, quando começaram a apertar muito, a Swiss Re foi a primeira que foi embora. A Munich ainda ficou alguns anos. Não voltaram até hoje, atende a Argentina hoje do Chile, da Colômbia e tal. Quem perdeu? Os argentinos, né? Porque eu cheguei a visitar até o escritório da Munich, que era da Munich Re, tinha 50 funcionários, então perdeu em emprego, em know-how transfer, em impostos, em tudo, né? Essas grandes não prestam ainda capacidade para a Argentina, presta, mas de outro país, é diferente, né? Aqui pode acontecer a mesma coisa. Ou então, eles vão continuar fazendo. Nós não vamos conseguir mudar os usos e costumes internacionais. Nós já ficamos 68 anos separados deles, na época do monopólio. Então, não vamos retornar a isso, falar, olha, aqui é tudo diferente e tal. Não. E outra, quem vai utilizar dessa prerrogativa? Quem vai alegar, por exemplo, em juízo, que o ressegurador responde por todos os riscos próprios da atividade seguradora? Quem vai? Olha, se vai alegar, eu não sei, mas como o nosso judiciário não tem um conhecimento profundo do direito securitário, eu acho que bastaria um juiz ler esse artigo... E vai aplicar solidariedade. Só que aí eu acho que entra essa questão da gente colocar muito claro no mercado. E a gente vai precisar que resseguradores também se posicionem de forma mais firme e tudo mais, do tipo, isso daqui, esse artigo não é um cheque em branco para a seguradora, porque eu estou aceitando o resseguro com base nas suas políticas de subscrição, nas suas políticas de regulação de sinistro. Então, nas pessoas envolvidas no processo da seguradora. E eu estou confiando que você vai fazer o seu trabalho como se você não tivesse cobertura de resseguro. Sim. Não que você vai fazer de qualquer jeito. E eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco, essa devolutiva do mercado ressegurador para o mercado segurador brasileiro. Porque quando a gente traz negociações de cláusulas e tudo, a coisa mais comum é você interpretar, ver em clausulado de resseguro,
que Follow the Fortune se aplica a toda e qualquer situação que a Muito seguradora extenso definir. isso, Não hein? é? Sim. Eu gosto muito de voltar no tempo, né? E de olhar como era antes. A gente tinha muitos casos em que o River era chamado a lead nas discussões de Sim. sinistro, porque era o único ressegurador. E É era ele. obrigado. ele era obrigado. É. Isso para mim é uma tentativa de trazer de volta à vida essa questão de bota o ressegurador na mesa porque é ele que tem o dinheiro. Isso não faz sentido nenhum no mercado brasileiro. Não. É fora de moda, né? A discussão é com a seguradora, no texto da seguradora, no produto da seguradora, e não no que está estabelecido no contrato de resseguro. Sim, Exato, sim. e a seguradora tem que assumir. Sim. Porque também ela trabalha com risco. Sim. Não é essa coisa, não é porque eu retenho pouco risco que eu vou sair fazendo subscrição de risco podre, sem ter a devida diligência, porque eu tenho cobertura de resseguro. E eu operar com FII. Exato, porque o fronting FII vai ser a minha remuneração, sabe? Então a gente... Ela não vai ficar numa posição talvez passiva diante do que você colocou, mas né, em juízo, o magistrado não conhece resseguro, a seguradora vai ter que se posicionar também, até porque ela precisa dar continuidade daquele contrato de resseguro para ela sobreviver. Sim. Exato. Então ela vai vender o automóvel o resto da vida dela. Só Exato. produtinho de... Né? De retenção 100%. Ela precisa manter aquela relação comercial para o futuro. Se ela quiser operar com médio para grande risco, ela tem que ter a parceria do ressegurador. Se ela fazer valer a lei também. Ela tem que ter uma posição de defesa do ressegurador. Né? Também, por quê? Porque é uma relação que Talvez, não é que nem terminou a vigência, não vai continuar. Terminou a vigência, a gente tem clausulado com renovação automática de resseguro, gente. Vamos trazer um assunto mais polêmico para a mesa, então? Meu Deus. Mais polêmico que esse, mas na mesma linha dele. Né? E quando a gente está falando daquelas cut-through clauses que a 126 traz e que muitas apólices hoje carregam. Né? Nós temos muitas apólices hoje que carregam a cut-through clause. Tanto o contrato de resseguro quanto a apólice, eles estão estabelecidos que a relação do segurado pode atravessar a seguradora e ir direto ao ressegurador. Claro, a 126 traz limitação. Exato. Traz limitação. E a lei também mantém. A 126 traz limitação. Se o ressegurador permitir. Se a seguradora entrar em processo de insolvência, as indenizações não pagas por ela faz todo sentido. A cut-through clause passa a ter somente esta validade. Né? Mas eu já vi em alguns casos, algumas cláusulas, algumas cut-through estabelecidas em que o segurado poderia discutir a cobertura de seguro com o ressegurador e não com a seguradora. Porque não tem nada a ver com a cut-through clause da 126. Nada a ver. Mas você já viu o clausulado, mas você já viu na prática? A discussão do sinistro, não vi o sinistro acontecendo, mas a cláusula estava lá. Eu acho que isso não muda, isso é um dogma no mundo de resseguro. Na época em que eu estava na época de monopólio, a gente não tratava disso, que era ressegurador único. Monopolista vai discutir sempre. O IRB acabava, inclusive, fazendo muitos pagamentos. E regulação de sinistro. Sinistro no exterior, por exemplo, o IRB fazia todo o pagamento, até pela facilidade que ele tinha de governo, não tinha regra, né? Negócio de câmbio e tal, era muito facilitado. No mercado aberto, pelo menos na época que eu estava na Múnica, eu não falo por ela, estou falando de uma época em que eu trabalhei lá, a cut-through clause era algo que só o board da companhia podia aprovar para a inclusão específica num contrato. Nenhum subscritor tinha authority para aceitar isso. Então veja que é um dogma mesmo, né? Não usual. Então é estranho quando você fala, eu já vi e tal. Mas eu já vi também. Eu já vi mas também. Daí o ressegurador. Uns textos estranhos, né? Nada impede que o ressegurador aplique. Né? Como é que eu vi isso daí? Também eu fiquei. Calma, o que é isso? 10 anos. Não, eu fiquei 10 anos trabalhando só com resseguros, né? E analisando slip de resseguro, analisando... e essa cláusula, geralmente, ela não é a cláusula cut-through. É o Reinsurance Proceeds Agreements, que é como se fosse um acordo de liquidação do sinistro. E a gente vê muito isso em contrato de Project Finance, porque você tem bancos ali garantindo uma construção e tudo mais. E no mercado estrangeiro você tem essa previsão de que o ressegurador
em qualquer caso, pagaria diretamente o banco, Ao banco. que emprestou, Com o que está beneficiário. funcionando. Exatamente. É um pouco diferente. É diferente. É diferente, e aí o que a gente precisa separar é o que o pagamento, a cláusula de pagamento direto, a cut-through aqui no Brasil, como é que ela se opera? Realmente em caso de insolvência, isso. ponto. Seguradora não pode receber valores, porque se ela receber o valor, Entra na massa Daquele liquidando. contrato. Faz sentido. não é? Uhum. E aí você consegue acordar que o pagamento vai ser feito para aquele segurado. E no facultativo, isso pode até ser super executável, porque você sabe Sim. quem é seu segurado. Sim. Num automático, É algo diferente. já é Não Eu não proporcional, que daí não Pior tem a ainda. ligação Exato. do Não, mas no considerado. facultativo você consegue Exato, direcionar claramente. entendeu? Não é Então, dificuldade. esse eu É acho que é o primeiro. inexequível, não tem Exatamente, como. exatamente. Mesmo querendo. Agora, um RPA, que a gente chamava, né? Esse Reinsurance Proceeds Agreements. Ter essa previsão, assim, já vi diversos advogados tentando trazer e implementar o argumento e a tese de que a SUSEP não veda que haja essa cláusula Não, no velho, contrato é de verdade. resseguro. Isso. Não veda, mas também não permite. E eu Sim, nunca vi mas um depende da escritório. SUSEP, Não, depende eu da nunca SUSEP, vi um né? escritório de advocacia e eu já pedi, me dando um parecer falando que eu não teria problemas se eu tivesse esse tipo de pagamento. Porque ressegurador, ele é fiscalizado pela SUSEP. Sim. E corretor de resseguro, a Também, mesma mesma coisa. Se eu tiver um pagamento de uma recuperação, de uma devolução de prêmio, que quem pagou foi a seguradora no resseguro. Essa cláusula de Reinsurance Proceeds Agreements, ela se aplica tanto para seguro quanto para resseguro. É uma cláusula que você tem fica bem back-to-back mesmo do processo. Por quê? Porque a seguradora, ela abre mão do crédito de eventuais devoluções de resseguro para pagar direto para o segurado. Abre mão antecipadamente. Exato. E para mim isso daí não se sustenta. Como é que você vai justificar para uma SUSEP que você está devolvendo um prêmio que não saiu diretamente do segurado, houve recolhimento de impostos, ou da seguradora, você está devolvendo para um segurado, que não tem nada a ver com a colocação do Que resseguro. não é parte do contrato de resseguro, né? Exatamente, entendeu? Então, para mim, isso daí, cut-through, pela lei, continua a mesma coisa. Em caso de insolvência, eu, como, assim, colocando dois chapéus, tá? Chapéu de segurado. Tentaria brigar por uma cláusula que não tivesse a necessidade da aprovação do liquidante, de aprovação da SUSEP, porque a lei permite isso. Se eu fosse chapéu do ressegurador, eu quero que a SUSEP se posicione. Claro. Por quê? Porque nada impede que a massa venha Liquidando. questionar, ainda que a lei fale que a recuperação de resseguro vai ter o segurado, os beneficiários, como os beneficiários diretos e imediatos de qualquer recuperação, nada me garante que a massa não venha questionar esse pagamento. E quem paga errado, paga duas vezes. Exato. E a gente não está falando de valores baixos. São valores altos. Entendeu? Então, eu acho que vai continuar do jeito que está no mercado. Ótimo. E vai depender Que bom. de Isso não- Que bom, negociação. que bom. Só lei não consegue atingir. Né? Não. Isso é outra história. A questão não é a lei, os caras interpretam a lei, né? Sim. Essa é a preocupação. É. Né? Começar a puxar o ressegurador para dentro de um processo de discussão de sinistro para uma negativa de cobertura, a lei permite agora. Né? Essa Não, estrutura e não é agora nem só permite. isso. Como que vai se operar a recuperação em resseguro de sinistro que for considerado coberto em razão da não regulação no prazo? No prazo E eu decadencial. tô colocando, eu não vou nem considerar 30 dias, eu já vou colocar 120, porque assim, primeiro, o que vai ser considerado sinistro complexo? Ainda tem esse... Isso é sujeito à regulamentação. Isso é Assim já é um dos únicos pontos que permite escrever alguma que coisa a sobre isso. regulamentação pode vir. Né? Se E descompete, aí? entendeu? Mas será que ela não vai vir muito tarde, né? A gente vai ter um hiato aí Pois é. de discussão. E se a gente tiver um sinistro que precise de peritagem e que o perito não consiga
Foi o que foi levantado. A questão, Na reunião, a questão sempre é aquele. Há determinadas complexidades associadas a sinistro que muitas vezes exigem um perito específico que tem uma agenda ao longo do mundo. Não, e não cobrindo são, sinistros são daquele poucos. tipo. Né? E o cara vai conseguir atender o Brasil daqui a 100 meses. E não são poucos. Sim, é verdade. Ou o próprio órgão entendeu? estatal, um corpo de bombeiros, por exemplo, que não Cenipa. oferece Cenipa. uma conclusão Belo sobre a exemplo. causa Não é? do incêndio. Exato, belo É exemplo. verdade. Assim, Cenipa, gente, acidente aeronáutico. Um ano Demora pra caramba. pra vir Demora. relatório. Entendeu? E faz todo aí? sentido que demore, porque ele precisa investigar a causa, analisando peças, analisando o que está gravado, analisando os vestígios, analisando o que sobrou daquela aeronave. Eu acho Sim, que a sim. lei ela tem alguns pontos também assim ilusórios, né, que são não factíveis e eu gosto dessas palavras. Ela não tem como funcionar 100%. Faltou razoabilidade. Faltou. Ela foi criada, eu não gosto muito de falar isso, mas vou falar, né? Ela foi criada por escritórios de advocacia numa visão muito processual, numa visão onde coloca essa relação segurado e seguradora processual, esquecendo de toda a operação que tem por trás do seguro, que é a mutualidade, Exato. a subscrição, que não é um contrato de compra e venda igual. Então, foi tratado quase como um contrato de compra e venda, que a dona Maria Aparecida vai no mercado, ou qualquer um de nós aqui, compramos mercadorias e tal, e estabelecemos um contrato tácito, podemos ter vários problemas aí, né? De qualidade do produto, defeito do produto. Não é a mesma coisa. Exato. Não é a mesma coisa. Aí é só a dona Maria Aparecida com o supermercado e depois até o fabricante daqueles produtos. Aqui não, aqui tem toda uma história, tem todo um arcabouço da atividade, né? A mutualidade, de quem que é, de onde sai o dinheiro, o pagamento do sinistro, nem é da seguradora, ela só administra o fundo. Exato. Ela tem obrigações para com todo o corpo segurado. Daí entra um ser estranho, que é o ressegurador, que está lá por trás. O segurado não precisa nem saber, em tese, que ele existe, né? Então, foi criado, repito, num escritório de advocacia, com aquela visão muito, aquele embate simplório, me desculpa a palavra, segurado, seguradora, então, e batendo muito na seguradora como se ela fosse a bandida da história, e o segurado sempre o bobinho, o mocinho. E nem sempre é assim, nós temos fraude em seguro. Fraude. E assim, uma coisa que a gente vai ter que considerar é que se a seguradora começar a pagar sinistro indevidamente, vai encarecer o resseguro. Encarece o produto no final. Vai encarecer, encarecer, vai aumentar a sinistralidade, É. vai ter que rever preço. Não, Se não volta vai. contra o segurado. A seguradora não vai pagar sinistro indevidamente. Exatamente. Não, indevidamente não Tem que conseguir perder o prazo. regular. Mas, Exato. se ela não negar a cobertura, em tese, ela tem que pagar Ela o tem que pagar sinistro, pela mesmo se não tiver Eu coberto. aquilo que a entendo os gente prazos falou. restritos, mas eu acredito que a seguradora consiga, com toda a tecnologia que existe hoje, que ela consiga fazer o trabalho adequado. Claro, existe uma margem de tempo muito estreita e vai ter que ter algumas exceções. Por exemplo, eu não consigo imaginar que o dono de uma aeronave que tenha tido acidente com a sua aeronave, que demande um processo de regulação de sinistro de 6 meses, vai brigar pelos 120 dias. Ele vai esperar o processo. Não faz sentido que ele não espere o processo, porque ele mesmo está buscando entender como aconteceu, de que forma aconteceu, dentro do processo de regulação E tradicional. também eu acho o seguinte, ele pode até brigar, mas ele só vai brigar uma vez. Depois nunca mais ter seguro, não. É. Não faz sentido. Né? O processo ele é um processo mais demorado que o normal. Lógico, e todo o mercado, no fundo, é muito pequeno.
não é? Exato. Todo mundo vai saber as suas respectivas relações aí. Aquele segurado fez isso, fez aquilo. Tá. Tá bom. Hoje nós já temos atividades não atividades não seguráveis, mas atividades declináveis, né? Riscos Riscos declináveis. declináveis, né? São as atividades que as seguradoras não querem, os riscos que as seguradoras não querem em suas carteiras. E isso é um grave problema, porque a gente tem indústrias muito boas de colchões, muito boas, que não encontram cobertura de seguro no Brasil, porque na maior parte das indústrias há um risco de incêndio muito grande não tratado. Ótimo ponto. Como é que esses segurados vão conseguir colocar os riscos fora se a lei determina Sim. que também vai se aplicar a lei brasileira? Como que você contrata uma apólice Exato. em algum país fora do Brasil, já que não existe cobertura no Brasil? Você consegue negativas de todas as seguradoras. Vai à SUSEP, não conseguiu cobertura. Contratei uma apólice nas Bahamas, que vai cobrir para mim o risco que eu preciso. Como é que eu vou forçar o cara de Bahamas a respeitar a lei brasileira? Não tem. Entendeu? Inexequível. Tá Mais uma vendo? questão. Tá vendo? Tá Exato. vendo? Bizarrice. Isso é bizarrice nacional. São pontos interessantes. Não Vai ter bastante Mas isso assunto a aí debater. também aí dá um outro. Dá É um um outro outro episódio. podcast. Porque nós temos os novos entrantes também, pela lei complementar 213, Sim. e nós vamos ter as cooperativas de seguros. Então, obviamente. Algumas soluções já vão para a mesa. Assim como já é na Europa também, né? Hoje o mercado de mútuas, de cooperativas, já concorre com o mercado tradicional na média aí tem país que concorre com 30% já. Substancial. É muito grande a participação deles. Existe controle, você vai ter que se aparelhar bem para Vai. conseguir Sim, monitorar. vai. São riscos diferentes. Né? Mas funciona Operações distintas. funciona no exterior, vai Sim, funcionar vai aqui funcionar também. também. E às vezes o pessoal fica, mas a cooperativa só vai fazer então seguro de carro antigo, porque a seguradora tradicional não opera com o carro com mais 10 anos. Ela pode até começar com isso, mas depois ela vai olhar o vida, o carro novo, o próprio. Residência. Óbvio. Claro, faz todo sentido. E tomara que seja assim, é bom para todos nós, Sim. né? É mais trabalho, mais diversidade, isso vai acontecer. Já acontece fora do Brasil, vai em algum momento vai acontecer aqui. Não é? E assim, eu não estou acompanhando muito a discussão da 213. Não da 213, mas agora da consulta pública para regulamentar. Eles começaram lá Agora, nas né? assistências e tal. Então, Ainda nem está a cooperativa de seguro, eu estou de olho nela. Porque vai ser interessante essa estruturação da operação das cooperativas e realmente trazer uma segurança para quem for o cooperado. Sim. E tudo mais. Porque uma vez que você formalize, você consegue ter aí, buscar um nicho de mercado Sim. que hoje não consegue contratar seguro. Sim. Ou até justamente explorar os riscos não seguráveis pelas seguradoras. Sim. Porque daí você compartilha. A gente precisa fazer um episódio específico sobre isso. Eu tenho visto da SUSEP que ela tem se concentrado muito mais em focar na regulação das cooperativas do que com a lei. Com a lei eu acho que ela está pensando, ano que vem eu vou focar mais nisso, agora eu tenho que reunir minhas forças para regular a questão da cooperativa. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não tenho uma expectativa muito grande que a SUSEP faça um conjunto de regramentos específicos para a lei antes de dezembro. Também não. Ela pode começar a fazer a partir de dezembro, não é uma emergência. Né? Mas ela considera que a questão das cooperativas é uma Concordo, emergência eu e de isso fato realmente tem que ser uma É uma prioridade. novidade. Mas eu acho que veio muita coisa ao mesmo tempo. Sim, E ela não tem braço Não, para isso, sim. vai fazer concurso agora. Exato. Até preparar esse Sim, pessoal sim. que chegará, né? Eu E acredito. realmente a lei das cooperativas e tal, ninguém nega que ela tem um apelo social muito maior do que a própria lei de Com seguro. toda certeza. Que em tese a gente vivia muito bem sem ela. né? Tava tudo correndo. Mas é um Código Civil ainda vigente aí. Então, a grande novidade, o apelo social de pessoas que hoje estão totalmente excluídas do mercado tradicional de seguro, é que vão entrar. E isso está até alinhado com a própria filosofia do governo e do partido que está no poder. Eu Exato. participei de um Seria diferente, seria estranho se eles não
não apoiasse, né, essa... Uma iniciativa dessa, né? É, totalmente válida. Eu participei de um dos grupos da SUSEP quando se discutiu a Política Nacional de Seguro Inclusivo, né? Eu acredito que tem ali também um grande driver da SUSEP para desenvolver um produto que seja adequado para a sociedade, que seja efetivamente inclusivo, não um produto, mesmo produto mais barato, né? Mas um produto desenhado especificamente para determinada faixa da sociedade que não tem acesso a produto de seguro, gerando para eles a economia necessária que o mercado de seguros pode gerar. Tirando as cooperativas, eu acredito que esse caminho da Política Nacional de Seguros Inclusivos possa ter um novo driver da SUSEP. E a lei vai ser postergada um pouco mais, até mesmo para que, na minha percepção, para que o mercado se ajuste. E ao mercado se ajustar, os pontos mais importantes são levantados, e nesses pontos mais importantes a SUSEP pode atuar, gerando uma regulamentação mais específica. Eu acho que a regulamentação será mínima, pelo menos o próprio superintendente tem anunciado isso, em fóruns menores até, ele tem comunicado para a gente, não espera a regulamentação, porque a lei é autoaplicável. No início eu esperava, eu pessoalmente esperava que a SUSEP tivesse uma atitude maior de regulamentar uma série de aspectos, mas ao longo do tempo eu fui convencido de que não há necessidade. Eu estava preocupado com isso também. Hoje eu estou mais tranquilo, achando que realmente ela está muito ponderada. Está muito ponderado e o caminho está correto. Não vai querer inovar não faz e sentido. nem pode, né? A lei é o limite. Faz todo sentido que ela haja naqueles picos, naqueles pontos específicos que saltem aos olhos e que sejam os problemas gerados pela lei. clamou. Exatamente. Aí ela vai lá e naqueles pontos específicos então, ela age. Dos 120 dias, quais são a questão da publicidade da sentença de arbitragem, que vai ser no site dela, talvez. Então, ela tem que dizer qual vai ser o procedimento. Como protocolar, como registrar no sistema. Como que as câmaras vão funcionar, como apresentar esse trabalho para ela. Né? Então, são poucos pontos. Eu concordo com você. Eu fui convencido ao longo do tempo. Minha percepção é diferente. Mas eu fico um pouco insegura nesse meio do caminho. Enquanto não vier uma regulamentação desses pontos que a gente vai sentir que vai doer e a entrada em vigor. Então, a gente vai ter um meio do caminho entre a entrada em vigor e esses pontos que ela sanar. Como é que vai ficar o que acontecer? Eu aposto muito no bom senso do mercado. Segurados, seguradoras, resseguradores, corretores de resseguro, corretores de seguros, todos são imbuídos de que tudo dê certo. Né? Todo mundo quer continuar fazendo negócio. Ninguém quer complicar a vida do outro. Não faz sentido nenhum. Então, eu acredito que o próprio mercado ele estabeleça um procedimento, dentro do que está estabelecido na lei, um procedimento de encaminhar os assuntos de forma mais racionalidade, sem que haja um atrito desnecessário na implantação da lei. De repente, Luísa, o próprio escritório de advocacia, o regulador que estiver diante de uma situação dessa, vai peticionar para a sociedade. Falar, olha, eu preciso, de acordo com a lei, não tem norma, eu quero me enquadrar aí no 120. A hora que ela receber 1, 2, 3, 4, 5, 10 e tal, ela vai ter que eu fui num congresso recente em que teve a participação da SUSEP e até se tocou nesse ponto. A SUSEP falou, olha, a SUSEP não vai ser um balcão de atendimento de postergar prazo. Muita gente me perguntou isso, mas a SUSEP não vai ser um balcão de prorrogação de prazo. Ela é uma autarquia, ela não pode deixar de responder ao cidadão. Exato, e vai ter que ter um tempo. Se ela não cumpriu ainda a regulamentação, sinto muito. Eu acredito muito vai chover, pedido. Com balcão ou não, vai chover. Vai. Tem até um remédio jurídico para isso, né? Não é? Um mandado de injunção, não é isso? Mandato de injunção. Quando não tem lei, o Estado determina algo e não tem norma, não tem lei, você tem que... A ação é no sentido de obrigar o Estado a regulamentar, então, já que ele exigiu. Vai ser interessante. Vai ser. Eu gosto muito desse debate, porque cada vez que a gente conversa um pouco, aprofunda um determinado aspecto da lei do contrato de seguros, a gente abre outras frentes de debate que são interessantes também. Por exemplo, abordar a 213 é um assunto interessante. Vou deixar anotado para a gente fazer no nosso próximo episódio. Essa lei é bem... Olha, estou
imbuído dela desde do projeto inaugural, né, o 3.555, lá em 2004. E agora, talvez a gente dá muito mais atenção para ela agora, que ela existe. Antes era um projeto. Era um projeto. E tenho me atrevido a escrever, interpretar, e tem muita coisa que eu observo que a gente acaba colocando no lado subjetivo seu, da sua interpretação. Sempre, Já brincaram, vou repetir, falamos isso no evento terça-feira, de que tudo que a gente escrever sobre ela deveria ser com lápis. Né? Pode apagar depois. Né? Mas não dá para fazer isso, a gente tem que arriscar. E muitas vezes liga para a colega e fala, olha, você viu direito esse parágrafo segundo da... Eu estava entendendo dessa forma, agora não estou mais. Como é que... Então, eu acho... E a gente tem que ser humilde para... Eu confesso para você que o artigo que sempre fica na minha mesa, fica assim, eu acabo escrevendo esse artigo para deixar ele gravado em todos os meus ambientes. Né? É o artigo 9º do risco de nascimento. O contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada. Isso é tão etéreo, né? Isso aí é uma cartola. Sai qualquer coisa. Eu acho espetacular. Eu gosto muito do artigo 9º. O artigo 9º tem 5 parágrafos e cada um deles traz um aspecto diferente. Eu leio esse artigo todos os dias. Todos os dias. O contrato, eu vou ampliar um pouco mais. O contrato de seguros cobre todos os riscos relativos à espécie de seguro contratado. Ou seja, como vão ficar os casos de responsabilidade civil em que você tem 3 páginas, tem 2 alfabetos de exclusão? E que são exclusões relativas e atinentes à responsabilidade civil, ao risco efetivo. Vai ter que ser revisto. Porque aqui no artigo não diz claramente isso. RC é justamente um dos temas aí de minha concentração e estudo, né, por anos, assim como risco ambiental e resseguro, tem batido nessa tecla, que essa visão que o mercado tem hoje, muito de seccionar os próprios riscos, as coberturas do contrato em condições gerais, condições especiais, condições particulares. Ainda a SUSEP inventou uma que é específica. Não, tem mais uma. Além das específicas, tem muitas apólices que constam como disposições gerais. Lá no finalzinho, lá traz cláusula de exclusão. E algumas ainda traz assim, demais exclusões. E daí tem umas 3 páginas. Só para dar uma disfarçada, né? Para não ficar... E muitas vezes é o slip de resseguro que traz aquelas determinações. Que colocaram dentro da apólice, que dá só confusão. Né? Então, isso tudo vai ter que ser revisto, né? Eu tenho a impressão, isso sim vai ser objeto de interpretação, acho que bastante elástica do judiciário. Num seguro de RC, por exemplo, que o mercado ainda aqui no Brasil exclui dano moral, dano estético, dano moral só cobre adicionalmente, sublimitado e tal. Para mim, dano moral, dano estético é um risco inerente à espécie de seguro de RC. Você não pode excluir para conceder, e tem seguradora que não concede. Isso que é o pior. É muito comum na apólice de RCFV, quase nem todas as seguradoras, elas excluem dano moral, dano estético, oferecem o dano moral adicionalmente o sublimite, dano estético elas não oferecem. Ora, qualquer condutor de veículo está sujeito a causar um dano físico à pessoa e causar um dano estético. Porque dá muito trabalho a regulação. Sim. Porque tem que ser um médico, é mais demorado. O dano estético pode não ser imediato, né? Posterior. Então, só que, porque é mais trabalhoso, então bota uma pedra em cima e não se fala mais nisso. O mundo todo cobre, né? Então, eu acho que esse jogo aí, eu vejo ainda em RC. RC produtos com exclusão de erros de projeto. Gente, qualquer produto tem que ser projetado antes. Sim. Como que você vai excluir o erro de projeto? Os erros inerentes ainda excluem apresentação do produto, erro de bula, tal, não sei o quê. Faz 35 anos que nós temos CDC e um do conceito de produto é justamente a apresentação dele,
que envolve embalagem, bula, modo de uso, montagens. Então, só que essas condições com essas exclusões foram criadas ainda no IRB monopolista nos anos 70. Perduram até hoje. Ainda no Código Civil de 16, antes do CDC, que tem 35 anos. Então, tudo isso vai ter que ser mudado. Eu digo, se eu tenho um artigo preferido, o meu não. Eu também. Esse é o meu preferido. Porque eu sempre bati muito nisso no mercado. Acho que os clausulados deixam muito a desejar, são muito obscuros, complexos. Essa atividade vai ter que mudar radicalmente. As seguradoras vão ter que revisar os produtos. Não faz mais sentido que você tenha um contrato de seguros hermético, em segurez, traduzido de uma forma que o segurado não consiga entender. Principalmente os produtos massificados. A gente vai ter que ter um clausulado bastante mais objetivo, simplificado, reduzido. Ninguém lê um livro de 46 páginas para contratar um seguro de automóvel. E nem a gente que trabalha com seguros. Exato. Isso. Só nós trabalhamos. O resto da humanidade não trabalha. Gente. Tem que ser facilitada a vida dele. Outro dia uma amiga me ligou, aquelas coisas, né, de amigo que liga para a gente para fazer consulta de graça, né, seguro. Que era de uma conhecida, daí ela mandou o link da apólice de condomínio. Lê para mim. O louco aqui abriu. Tinha 250 páginas. Nossa, a seguradora apresentou o manual de condomínio. Gente! Então, eu, com 52 anos de mercado, tive a maior dificuldade para achar lá o que o condomínio tinha contratado de cobertura para poder responder a consulta da colega. Agora, eu fiquei imaginando o pobre síndico, que é engenheiro. E que é responsável por isso. Sei lá, é dono de uma loja e tal. Como que ele ia achar as coberturas dele dentro de 250 páginas? Que cobertura para ele mesmo devia ter umas 30, 40 páginas no máximo. Nós não estamos em plena era da tecnologia. Ninguém enche a boca para falar de inteligência artificial. Não tem um botão que fala, você para aí e manda só o clausulado que comprou. Quando que nós vamos chegar a isso, seguradora? Eu tenho muitas consultas de clientes que me mandam e-mail e perguntando, Luísa, você pode, por favor, me dizer o que está coberto na minha pólice? E assim, do tipo, ele não deveria precisar me pagar para falar isso para ele. Era simplesmente ele abrir o arquivo e ler, mas ele me paga para fazer isso por quê? Porque ele não consegue compreender aquilo. Não sei, espero que a lei, pelo menos nisso, ela consiga direcionar mais adequadamente, né? A boa técnica. Eu tenho visto muito movimento das seguradoras fazendo efetivamente mudança dos produtos. Tenho visto, sim. Que bom. Tenho visto, sim. Mas eu tenho visto também muitas seguradoras que recebem a revisão e rechaçam a revisão e gozam a revisão e escrevem do outro jeito. Né? Então, o atuário me deixou. Não, mas eu acho que agora vai ser... Foi o que a gente até trazendo para o comecinho da nossa conversa. Seguradora atualizando o produto, o corretor vai ter que estar muito próximo para entender o que mudou para conseguir vender aquele produto. Um dos produtos, cada vez mais vão ser diversificados. Exato. Aí é a oportunidade que a gente tem de evolução de mercado, né? Sim. Pessoal, agradeço imensamente a vocês por estarem presentes no nosso ANSPcast em mais um episódio da 15.040, ANSP Debate. Convido vocês para um novo episódio, eu vou pensar em alguma coisa, 213 seguramente vai ser um episódio isolado, específico. Agradeço bastante as observações que vocês fizeram e me coloco abertamente a vocês a possibilidade de que vocês indiquem para a ANSP algum outro caminho que vocês acreditem que seja interessante para a gente debater dentro do ANSPcast ou dentro de um ANSP Café. Tá bom? Ok. Muito obrigado a todos. Saímos daqui com mais um debate do ANSP Debates Lei 15.040. Desejando a todos maior profundidade, esperando de vocês perguntas para que a gente inclua nos nossos próximos episódios. Um grande abraço.